Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo você vai entender quem é Deus, quem é Jesus, ou por que essa história da Bíblia de céu, inferno e plano de salvação. Então, se você não conhece nada da Bíblia e você quer entender o amor de Deus por você, fica nesse vídeo que você vai entender que a Bíblia não foi feita para te controlar, mas para guiar você a um caminho de vida e vida em abundância e vida eterna. Na verdade, eu escrevi essa mensagem inspirada pelo Espírito Santo e eu comecei a escrever sobre o amor perfeito de Deus. Esse foi o tema da mensagem e eu acabei trazendo algumas explicações e alguns entendimentos com base na palavra sobre o plano de salvação, porque não tem como falar do amor de Deus sem falar de Jesus e o porquê que ele veio, porquê que ele se sacrificou e porquê que isso é tão importante para você. Essa mensagem foi toda inspirada no texto de Apocalipse, foi daí que veio essa inspiração para escrever essa mensagem, para falar do amor de Deus, visto que o Apocalipse é o final de tudo, é o final do mundo, é onde a gente vai encontrar as consequências das nossas escolhas e enfrentar o juízo de Deus, seja sendo arrebatado ou seja na condenação eterna. Em Apocalipse 2:3 está escrito assim: "E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor." Jesus, na verdade, na visão do profeta, Jesus aparece e ele fala isso para uma igreja. Ou seja, eu não sei se você é cristão, frequenta alguma igreja, se faz parte de alguma igreja, mas até mesmo a igreja está sendo exortada por Jesus por causa da falta de amor. Então, se você não é cristão, fica aqui comigo, porque você precisa entender isso, tá? Jesus nos revela que a base firme da fé é o amor. Que muitas vezes a gente se perde, sabe? Querendo fazer coisas pra agradar a Deus, ou até mesmo a gente tem aquela impressão de que, eu tô fazendo bem, então eu estou agradando a Deus. E não é bem assim, né? Porque não adianta a gente fazer para agradar a Deus, mas se você não tiver um coração inteiramente rendido ao Senhor. Se enquanto você faz para Deus, a sua mente tá longe. O mundo quer te vender a ideia de que Deus é um carrasco, mas Deus, ele é um pai amoroso, e o plano perfeito de Deus foi criar o ser humano para viver pertinho dele. Nós não somos seres criados para viver independentes de Deus. Pelo contrário, nós somos completamente dependentes de Deus por natureza. Dependemos da sua provisão para nos alimentar. Dependemos da sua proteção porque não conhecemos os perigos que enfrentamos. Dependemos do seu livramento para não cair nas armadilhas do mundo. Dependemos da sua providência para pagar nossas contas. Dependemos do fôlego de vida para poder respirar, né? E por isso que a Bíblia, ela representa nós como as ovelhas, porque diante de Deus e diante dos perigos do mundo, nós somos para Ele como ovelhas, nós somos frágeis, nós somos indefesas, sabe? Mas o orgulho do ser humano nos leva a pensar que nós somos alguma coisa perante Deus, né? E isso acaba fazendo com que muitos percam a melhor parte, que é ter um relacionamento genuíno com Deus, que é um relacionamento de paz com o Pai, né? E é justamente, essa é a maior barreira, né, entre ser humano e Deus, é o orgulho. E é justamente o orgulho que fez o ser humano cair no Éden, que fez Satanás cair do céu, né? E que foi herdado por nós, né? Através dos nossos antepassados, que foram Adão e Eva, né? E aqui eu já vou esclarecer algumas perguntas também, porque como eu também não nasci em berço cristão, eu também tinha muitas perguntas e eu vou acabar trazendo algumas perguntas aqui já pra esclarecer algumas coisas, tá? E as pessoas, elas perguntam normalmente, assim, e é uma coisa que eu pensava também, mas que culpa eu tenho que a mulher lá comeu a maçã? Eu nem tava lá, Deus não sabia disso? Que o ser humano ia falhar, né? Esse era um dos grandes questionamentos, sabe, que eu tinha antes de conhecer Deus. E eu quero te responder aqui. Sim, Deus sabia que havia essa possibilidade, porque ele já tinha um plano de resgate para nós. Em Coríntios 15:21 tá escrito assim: "Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados." Então, por que Deus não criou a gente para ser perfeitos como Jesus? Porque o amor verdadeiro, ele não é imposto. O amor verdadeiro é uma escolha. Olha só o que a palavra diz sobre o verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13:14. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus não te obriga a amá-lo e nem a obedecê-lo, mas ele te dá inúmeras chances para você ouvir ele, seguir ele, escolher o caminho dele, porque ele sabe o que é melhor para você. A cada dia que você acorda é uma oportunidade que Deus te dá para que você escolha a vida eterna ao lado dele.
Não é só isso que ele tem pra nós, essa vida terrena que no máximo a gente dura aqui 100 anos, mas nós fomos criados para a eternidade, assim como ele, que é o nosso Pai eterno. Eu gosto muito de um louvor que é assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar, a beleza revelada do Pai. Porque Deus nos deu Jesus como nosso maior presente, porque a gente vinha de uma condenação por uma aliança quebrada lá com Adão no passado. Então Deus, pelo seu maravilhoso amor e misericórdia, ele nos deu Jesus como uma prova do seu amor para que a gente fizesse uma nova aliança, né? E aí, quando Deus nos dá Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o plano dele era quebrar todo o jugo da herança que nós tínhamos de Adão, por ter escolhido o caminho mau, né? Mas até hoje as pessoas não aceitam esse presente de Deus. As pessoas padecem e cavam a própria cova por não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E é muito triste, sabe? Porque as pessoas modificam o que Jesus falou, as pessoas criam um Jesus para elas que não existe, as pessoas modificam seus ensinamentos para permanecer no pecado, elas criam religiões que não têm nada a ver com o Evangelho, sendo que Jesus é a essência do Pai, ele é o caráter do Pai, né? E juntos eles são um só. E quando Jesus veio, as pessoas não reconheceram ele como Deus, né? Mesmo depois de dividir a história, mesmo depois de ter feito curas, milagres, sinais, maravilhas, mesmo depois de ter sido vivo, crucificado, ter sido ressuscitado, as pessoas não o reconheceram como filho de Deus, mesmo com testemunha, mesmo com os milagres. E eu fico pensando assim, cara, o que mais que as pessoas precisam ver para acreditar? Porque as pessoas hoje em dia elas acreditam em tantas coisas sem fundamento, e Jesus, que tem tantos fundamentos, né? Elas não acreditam, então não faz sentido. Jesus veio para nos mostrar como nós deveríamos ser, pensar e agir conforme nossa verdadeira essência, a imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano amou mais as trevas do que a luz. E diz na palavra: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A verdade é que Jesus é e sempre foi um ideal muito longe dos padrões do mundo e longe daquilo que nós estamos. E é muito mais fácil acreditar que existem outros caminhos quando o nosso corpo e a nossa alma busca por satisfação e prazer, e Jesus nos leva a um caminho de renúncia e sacrifício. Mas por incrível que pareça, o caminho de satisfação e prazer resulta em morte, e o caminho de renúncia e sacrifício nos leva à vida. Olha só o que está escrito em Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. E em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não exige que você seja perfeito, mas que você se aperfeiçoe dentro dos padrões que é Jesus. Por isso que nós devemos sempre colocar Jesus como nosso mestre e consultar a Bíblia para alinhar nossas ações, nossos pensamentos, nossos comportamentos, porque essa é a nossa verdadeira essência, né? E Deus, ele é um Deus de perto, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus de intimidade. Tanto é que em Mateus 6,6 está escrito assim: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E é essa comunhão, sabe? Essa comunhão é nossa maior riqueza. É isso que Jesus veio conquistar para nós, esse caminho, essa abertura até o Pai, né? Então olha que maravilhoso. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, e não é todos que podem ser chamados de filho de Deus, apenas aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, tá? E nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos orar, falar com Ele, ouvir a voz dele. Então, essa comunhão é a nossa maior riqueza, né? Então, assim, a gente deve sim fazer para Deus, sermos pessoas boas, sermos, né? Mas acima de tudo, nós devemos conservar a pureza da nossa fé e no elo perfeito, que é o amor que está em Cristo Jesus, que é o maior presente que Deus nos deu. Então, a primeira coisa é aceitar Jesus como esse presente maravilhoso, como nosso Senhor e Salvador, como seu Senhor e Salvador. Em Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E em Marcos 12:30-31 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, sabe? As pessoas acham que os mandamentos de Deus são para nos privar de certas coisas, que na verdade é uma orientação de como nós devemos viver a nossa vida com dignidade e prosperidade nos nossos caminhos. Não devemos nos sentir injustiçados por querer fazer e não poder, mas devemos nos sentir preciosos para Deus ao ponto dele nos dar toda a orientação necessária e apoio para vivermos uma vida boa aqui na Terra e garantirmos a nossa morada nos céus, na eternidade, com o Pai.
É por isso que você tem que ajustar a sua perspectiva, sabe? Você precisa parar de pensar tanto aqui, no agora, porque isso aqui tudo é passageiro, mas a eternidade, ela é pra sempre. Então, aqui a gente vai viver no máximo 100 anos, mas a gente foi feito pra viver a eternidade. E é aqui em vida aonde a gente decide aonde nós vamos viver essa eternidade. E eu tava parando pra refletir nesse cenário antagônico, nesse cenário antagônico que Deus criou sobre o universo, né? Onde existe o bem, o mal, onde existe a tristeza, a alegria. E na palavra diz que é o Senhor que faz o bem, que cria o mal. O Senhor, ele está acima de todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Então é ele que cria o bem e o mal. Então existe ali o frio, o quente, sabe? E nós, todos os dias, nós devemos tomar decisões, fazer escolhas, sabe? Isso não é por acaso, porque se não fosse assim, nada faria sentido. Pensa só, se a gente não vivesse um momento de tristeza, nós nunca saberíamos o que é a verdadeira alegria. E, consequentemente, nós seríamos pessoas vazias, sem sentimento, sem rumo, sem propósito. E, por isso, muitas pessoas querem culpar a Deus, sabe? Pelos seus sofrimentos, pelas suas perdas, por muitas vezes ter uma vida sofrida, uma vida frustrada. Mas, quando nós decidimos caminhar com Deus, até aquilo que era dor vira propósito. Porque Deus, ele é tão, tão lindo, que ele não desperdiça nossas dores, ele transforma realmente em... Tem um versículo em Apocalipse que diz: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é uma promessa de quem caminha com Deus, porque Ele tem um plano pra você, não só pra viver uma boa vida aqui, mas viver a eternidade ao lado dele. Então, se você pega ali no livro de Apocalipse, a gente entende sobre a Nova Jerusalém, que são ali onde Deus vai recriar o que era para ser o Jardim do Éden, né? Aqui onde a vida, né, não vai ter mais sofrimento, onde a gente vai ter a comunhão ali com Deus. Então ele vai recriar, né, para que a gente possa viver essa eternidade ao lado dele, sem luta, sem boleto, sem sofrimento, né? Então essa é uma das promessas que os filhos de Deus têm, né? E em Romanos 8,18 também está escrito assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E muitas vezes ele fala disso também na Nova Jerusalém, que é o plano da eternidade, que ele tem de recriar o Jardim do Éden, mas ele também fala dos sofrimentos terrenos que se transformam muitas vezes em testemunhos e... quando a sua dor começa a curar outras pessoas, quando a sua dor começa a ter propósito, começa a ter significado, né? Então, quando a gente caminha com Deus, tudo é recompensado, inclusive os sofrimentos, inclusive as dores, inclusive as frustrações e tudo aquilo que a gente pensa que é ruim, mas na verdade vai produzir ali algum propósito depois. Não pense você que Deus não sente a sua dor. Deus sabe, sim, do seu passado difícil. Deus reconhece cada trauma, cada frustração, cada ferida. Deus te vê e Ele continua te amando, mesmo quando você não escolhe amar Ele. Mas isso só traz percas pra você, porque Deus pode curar cada ferida e pode transformar cada dor em propósito. Mas pra isso, você precisa se achegar a Ele. A palavra diz: se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Alguma coisa nesse sentido. Mas pode procurar que você vai achar essa palavra, tá? Continuar te dando chances pra sempre, porque Deus também é justiça. E Ele é o nosso Criador. Ele tem sentimentos. E enquanto você não se voltar para Deus e o seu caminho perfeito que está nas Escrituras Sagradas, você será alvo da ira de Deus e viverá debaixo da sua misericórdia, enquanto poderia viver debaixo de tamanho imensurável amor e cuidado. E por quê? Muitas vezes por preconceito, por orgulho, por ignorância, por não reconhecer a grandeza de quem te criou, por não se submeter à regra. Em Efésios 5:6 está escrito assim: ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Se Deus é justiça e tamanho é o seu amor, quanto mais tamanha é a ira de Deus. É na mesma proporção. Em Romanos 2:5 está escrito: mas por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Em João 3:36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E em Mateus 9:43-44 diz: é melhor entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, aonde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Eu espero que através desse vídeo você tenha conhecido mais sobre quem é Deus, que tenha esclarecido para você sobre o plano de salvação dele para a sua vida. Eu não sei se você já é cristão ou não, mas se você ainda não recebeu Cristo na sua vida, faça agora uma declaração para Deus que te ouve e confesse Jesus, assim como diz na palavra. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, irmão, abre a sua boca agora e diga: eu creio que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou e todo o poder pertence a Ele e eu me submeto à autoridade e ao senhorio de Jesus na minha vida. Peço que Jesus cuide da minha vida e lidere a minha casa, a minha família e tudo que está ligado a mim.
Não precisa de cerimônia, sabe? Jesus quer o seu coração e ele vê a sua sinceridade. Então, se esse vídeo te tocou e você quer receber Jesus Cristo de boa vontade no seu coração, se você sentiu que realmente é isso, faz sentido, faça essa oração, irmão. E eu tenho certeza que a sua vida mudará a partir de hoje, que você sentirá o cuidado e o amor de Deus presente em cada detalhe da sua vida. Se a sua vida hoje está em ruínas, se você tem áreas da sua vida em que você está frustrado, se você tem sonhos frustrados, se você tem desejos, sonhos, entrega isso para Deus. Na palavra está escrito assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. E é isso que eu desejo para você, que você siga esse caminho com Jesus a partir de agora e que o Senhor venha conceder grandes coisas, venha conceder os desejos do seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado, que você leve Jesus também para outras e outras pessoas. Comenta aqui nesse vídeo se esse vídeo tocou em você, se Deus falou com você. Compartilhe e apoie essa obra, esse canal do Senhor, que leva a palavra de Deus para mais e mais pessoas e levar esse amor tão grandioso, tão maravilhoso, para que mais e mais pessoas deixem de lado o orgulho, a ignorância e se abram para a verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, maravilhoso, o caminho, a verdade e a vida. Até o próximo vídeo.